Estou já aqui pessoalmente, mano. Já. Compartilhar o link da live no meu Facebook também. Isso. Aqui tá no Face e lá no YouTube. Entrou aí? Entrou. Compartilhar aqui. Já estamos para algumas pessoas. Vamos começar? Vamos lá. Tem quantas pessoas? Quero saudar você, meu amigo, com a paz do Senhor, você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Estamos aqui para a nossa escola dominical. Iremos, no dia de hoje, estudar a lição de número 13, é a última lição deste trimestre. Nós vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Peço desde já que você que estiver no Facebook, se puder compartilhar esse vídeo da sua live na sua página, o nosso alcance vai ser maior, né? Então, interaja conosco, converse conosco, mande eventualmente perguntas, comentários, sugestões. Nós estamos aqui para tentar fazer a melhor experiência para você. Eu quero, antes de nós começarmos o trabalho, eu quero explicar mais ou menos como que eu vou fazer nessa live de hoje para falar sobre este tema. A gente sabe que os modelos de lives eles são diferentes, a gente precisa ter mais brevidade, a gente precisa ser mais objetivo e realmente nós vamos tentar trazer a experiência mais completa para você no menor período de tempo possível, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos a uma parte introdutória em que nós vamos fazer a leitura bíblica, fazer a leitura do textuário, da verdade prática e de todos os elementos da lição, né? Como você já sabe, as lições bíblicas da CPAD, elas têm aquele formato que você já conhece. Nós vamos, na primeira parte da nossa lição, fazer uma introdução nesse sentido. Depois, na segunda parte da nossa lição, nós vamos fazer um apanhado geral. Nós vamos dar um resumaço, vamos passar para você a essência, o suprassumo daquilo que a lição fala. Se você tem o material aí com você, evidentemente você pode acompanhar e complementar, né, a nossa aula com algumas leituras que são sugeridas na própria revista. Depois nós vamos falar sobre um ponto específico que, no nosso entendimento, tem que virar cultura cristã na sua mente. Então nós vamos pegar e isolar um ponto da nossa lição que nós entendemos ser o mais relevante. É um ponto que você não pode esquecer da lição de hoje. Se você esquecer tudo que nós falarmos na nossa lição, esse ponto você não pode esquecer. Sobre isso que nós vamos falar, então, nessa terceira sessão. E por fim, logo antes de concluir, nós vamos para a última sessão, que é uma pitada a mais. Nessa uma pitada a mais nós vamos fazer um acréscimo, algo que não está na revista, mas que nós achamos que seria interessante que você conhecesse, que você posteriormente complementasse nos seus estudos. Está bem? Eu estou aqui com o irmão Eliseu, que vai trabalhar conosco aqui na nossa lição. Desde já eu queria deixar um agradecimento, viu, Eliseu? Tem nos ajudado bastante, tem sido com a gente aí nas nossas gravações. Que o Senhor recompense este homem de Deus que está contribuindo bastante. Não está com medo do coronavírus, né, Eliseu? Nós estamos nos esforçando para tentar levar o Evangelho, a Palavra de Deus, para a sua casa, com toda essa situação difícil que nós estamos vivendo, de vírus e de epidemia
epidemia, quarentena, nós estamos tentando dar o nosso melhor para que você não fique sedento da palavra de Deus sem poder saciar essa sede, né? Então nós estamos aqui com a intenção de ajudar a você nesse sentido. Espero que estejamos conseguindo trazer para a sua vida uma centelha do Evangelho, da palavra de Deus. Então, vamos começar essa reunião, vamos fazer uma oração, logo depois nós vamos louvar um hino da harpa. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, meu Pai, invocamos o Teu Santo Espírito para estar conosco, Jesus, nesse dia. Ó meu Pai, esta manhã, Senhor, que Tu preparaste para nós, Senhor. Temos que estar nas nossas casas, por ordem, meu Deus, das autoridades de saúde, mas certamente que o Teu Santo Espírito ele nos alcança onde quer que nós estejamos, Pai. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, aí Tu estás no meio, Senhor. Nós temos certeza de que Tu estás no nosso meio nesta manhã. Abre o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso coração, e nós possamos, meu Deus, no dia de hoje, ser vivificados por Ti, Senhor, em nossa alma e em nosso espírito, Pai. Sejas Tu o professor e a lição do domingo desta manhã, Senhor, e não nos deixe sair vazios no entendimento. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar então, irmãos, com o hino de número 111 da sua harpa. Abra aí, vamos louvar a Jesus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, zelo e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, indo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem mais delongas, irmãos, vamos então para a nossa lição
de número 13, cujo título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Nós, neste domingo, estamos encerrando o nosso primeiro trimestre de 2020, uma lição em que falamos sobre a doutrina do homem. Nós estudamos, neste trimestre, a doutrina do homem, aquilo que a Bíblia fala sobre o homem, a sua queda, a sua salvação, como nós somos resgatados por Cristo. Então, neste trimestre, portanto, no dia de hoje, nós concluiremos a doutrina do homem. O texto áureo de hoje, eu quero pedir para o irmão Eliseu ler para mim o texto áureo. Vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Muito bem, a verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Os objetivos da lição de hoje, irmãos, são os seguintes. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, apresentar o nascimento. Em segundo, explanar a justificação do novo homem. E terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Eu quero pedir para o irmão Eliseu fazer a leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo de número 3, versos 1 a 16. É uma passagem muito conhecida, trata-se da passagem em que Nicodemos vai visitar Jesus. Talvez você já conheça esta passagem. De toda forma, abra sua Bíblia conosco, João, capítulo de número 3, versos 1 a 16. Por favor, irmão Eliseu. Vamos lá. João 3, de 1 a 16. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então, irmãos, nós vamos agora, concluindo esta parte introdutória da nossa lição, nós vamos para a segunda sessão da aula de hoje, que é o resumaço da lição. Vamos fazer, então,
um apanhado daquilo que o nosso comentarista trata na lição de número 13. Antes de nós entrarmos nesta fase, eu quero pedir a você que chegou agora aí no Facebook, não sei se nós estamos ao vivo no YouTube também, você que está pelo YouTube e você que está pelo Facebook, compartilhem estes links de transmissão aí na sua página. Principalmente a você que está no Facebook, se você clicar no link compartilhar, que tem logo aí abaixo, o nosso vídeo vai aparecer na sua timeline. E aí as pessoas que são suas amigas no Facebook vão poder nos acompanhar também. Então, peço este favor, não se esqueça, clique em compartilhar aí embaixo. Também curta, comente, estamos aqui para eventualmente até responder suas perguntas, dúvidas que você tiver. É tornar essa experiência a mais agradável possível para você. Pois bem, vamos então começar, irmãos, a falar sobre a lição de hoje. Basicamente, a lição de hoje ela vai nos falar sobre o novo nascimento. Tá? Então, o comentarista vai nos explicar acerca do novo nascimento. São 3 tópicos que nós temos na nossa lição. Vamos começar então pelo primeiro tópico. Nesse primeiro tópico, o nosso comentarista ele vai nos explicar o que é o novo nascimento. E para nos dizer o que é o novo nascimento, primeiro ele vai nos falar aquilo que o novo nascimento não é. E o que o novo nascimento não é? O novo nascimento não é um nascimento de carne e sangue. Foi justamente essa a dificuldade de Nicodemos. Foi justamente isso que Nicodemos não conseguiu entender. Ele achava que quando Cristo estava explicando para ele acerca do novo nascimento, ele estava falando de um nascimento de carne e sangue. Quando na verdade o nascimento de que Cristo fala é justamente o oposto disso. É justamente o contrário. O nascimento a que Jesus se refere é o nascimento, e aí nós entramos nos tópicos da lição, é o nascimento que se dá por meio de Deus, por meio das águas e por meio do Espírito Santo. Então, na verdade, o nascimento de que Cristo fala, o novo nascimento, ele se opõe ao nascimento de carne e sangue, porque o nascimento de carne e sangue, ele nos traz o pecado. Quando nós nascemos da carne e do sangue, nós herdamos de Adão o pecado. Esse pecado que vem pelo nosso DNA, vem pela carne e pelo sangue. Não é deste nascimento que Jesus está falando. Jesus está falando de um outro nascimento, o nascimento que nós temos na nossa conversão. E esse nascimento que nós temos na nossa conversão, ele vai nos gerar efeitos reconciliadores dentro de nós. Como se opera? Como se opera este novo nascimento? Pois bem, então, se nós falamos aquilo que o novo nascimento não é, vamos falar agora aquilo que o novo nascimento é. Então, em primeiro lugar, nós somos renascidos de Deus. Ser renascido de Deus significa ser adotado por Deus. Nós somos, por meio da adoção, nós somos feitos filhos de Deus. Veja que nós não temos dentro de nós, pela nossa nascença, pelo nascimento da carne e do sangue, nós não temos uma ligação com Deus. Nós nascemos afastados de Deus. A teologia vai usar a expressão depravados. Nós nascemos depravados. E por meio da reconciliação que Deus opera no homem, nós somos renascidos de Deus. Esse é o enxerto de que Paulo fala em Romanos 11. Nós somos enxertados no zambujeiro. Nós não temos ali por natureza uma ligação com o zambujeiro. Os nossos galhos, eles não são ligados ao zambujeiro pela raiz, eles são ligados pelo enxerto que Deus faz por meio da sua obra salvífica. O segundo nascimento, ou a segunda forma, o segundo meio pelo qual se opera o novo nascimento, é o nascimento pelas águas. Nós somos renascidos pelas águas. E aí o comentarista está falando justamente do batismo nas águas. Eu gosto muito de uma expressão que o Mário Persona, do respondi.com.br, costuma usar para explicar o que é o batismo. Ele diz que o batismo é o vestir a camisa.
Os nossos alunos aqui da Escola Dominical da Assembleia de Deus na Moca já estão acostumados com essa expressão, que eu costumo usar bastante esta analogia. Batizar-se, portanto, é vestir a camisa. Quando você se batiza nas águas, você está fazendo uma assunção pública. Você está confessando publicamente para Deus e para os homens que você morreu para o mundo e você agora é um eu regenerado em Cristo Jesus. Por fim, o novo nascimento se opera de uma terceira e última forma por meio do Espírito Santo. Quando nós somos convertidos, quando se opera a união com Cristo em nós, o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, faz morada dentro de nós, do nosso coração. Nós passamos a ser templos do Espírito Santo e ele passa a habitar em nós. Quando nós, então, passamos por essas três modalidades do novo nascimento, nós podemos dizer que nós somos regenerados. Fomos regenerados e nascemos de novo. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição. E o que é que nós vamos tratar nesse segundo tópico? Pois bem, a lição é sobre o novo nascimento. Nós acabamos de explicar o que é o novo nascimento, o que significa um homem nascer de novo. Agora nós precisamos entender quais são os efeitos desse novo nascimento. Quais são as consequências desse novo nascimento? Porque o novo nascimento ele não é estéril. Quando nós nascemos de novo em Cristo, esse novo nascimento ele não é estéril, ele não é nulo. Ele gera alguns efeitos, ele gera algumas consequências. E na lição de hoje nós vamos falar de duas dessas consequências, talvez as duas consequências mais importantes. A primeira consequência iremos falar no segundo tópico. E a segunda consequência iremos falar no terceiro e último tópico. Vamos começar então. Primeiro efeito de que o nosso comentarista trata na lição de hoje é a justificação. A justificação, irmãos, é um conceito teológico bem interessante. O grande teólogo Augustus Strong, ele define a justificação como o ato pelo qual, por causa de Cristo, a quem o pecador está unido pela fé, Deus declara que o pecador não mais está exposto à pena da lei, mas está restaurado ao seu favor. Um erro que nós não podemos cometer quando nós estudamos a justificação é achar que justificação é tornar o homem justo. Isso é errado. Esse é um erro teológico. A justificação, a fase do processo de redenção chamada de justificação, não significa tornar o homem justo, tornar o homem reto. Esse é um erro que nós cometemos quando nós confundimos isso. Na verdade, a justificação não é um ato moral, irmãos. A justificação não é um ato de ética, não é uma força do Espírito Santo que muda a nossa ética interior. Na verdade, a justificação é um ato judicial. Essa é uma expressão que muitos teólogos usam. A justificação é um ato judicial. Imagine que a justificação é uma sentença absolutória. É Deus absolvendo o homem, não porque ele era um ser depravado, terrível, péssimo, e a partir da justificação ele se torna bom, excelente e perfeito. Negativo. Na verdade, a justificação é um ato que nos absolve, apesar de nós continuarmos sendo seres humanos terríveis. Para usar uma outra expressão teológica, né, de um outro grande homem de Deus do século XVIII, chamado Adam Clarke, ele dizia que o pecado habita no crente, mas domina o descrente. Então veja a diferença, quando nós somos justificados, quando nós nascemos de novo, o pecado continua habitando dentro de nós, mas a diferença é que ele não mais nos domina. A força prevalente dentro de nós deixa de ser o pecado e passa a ser o Espírito Santo. Nós vamos ser
escravos de alguém, nós vamos ser servos, nós vamos ser fâmulos de alguém. Ou nós vamos ser servos do pecado para a perdição, ou nós vamos ser servos de Deus para a justificação. E nós devemos buscar a servidão a Deus. Nós devemos buscar sermos escravos, sermos submissos a Deus, porque não há uma terceira opção. Ou você vai ser servo do pecado, ou você vai ser servo de Deus. E quando nós escolhermos ser servo de Deus, por meio do novo nascimento, nós somos justificados. E o pecado que habita dentro de nós, apesar dele continuar ali, ele não mais nos torna dignos, ou melhor, não mais nos sujeita à condenação. Portanto, esses são os dois efeitos da justificação. Em primeiro lugar, ele nos livra da condenação, da qual nós somos meritórios, como seres terríveis que somos. A graça de Deus nos alcança por meio do novo nascimento e a justificação nos livra da condenação. E o segundo efeito da justificação é, portanto, o retorno ao favor. Nós que antes estávamos desligados de Cristo, de Deus, nós passamos a ser religados a Ele. Nós passamos a gozar da oportunidade, do favor de Deus. Vamos então ao terceiro e último tópico, e assim nós concluímos a segunda sessão da nossa lição, que é o resumaço, a síntese da nossa lição. Então, no terceiro e último tópico, o nosso comentarista vai nos falar acerca da santificação. E o que é santificação? Vamos lá. Nós podemos definir a santificação, irmãos, não como uma perfeição alcançada, mas sim como um processo da vida divina rumo à perfeição. Eu acho que a forma mais interessante de nós definirmos santificação é a cristianização do cristão. Santificação é o processo que o crente vive, que faz com que ele seja cada vez mais parecido com Cristo. Como nós sabemos, a palavra santo, ela significa separado. Ser separado significa não se contaminar com as imundícias do mundo. Como nós bem sabemos, o mundo ele é repleto do pecado. Como diz a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. O dominador deste mundo, que é Satanás, ele usa como arma da sua dominação justamente o pecado. E o pecado que nós vemos na terra, esse pecado que está associado com Satanás, ele é, digamos assim, o objeto negativo da santificação. Viver a santificação é se esforçar, então, portanto, a santificação é um processo que exige esforço, é se esforçar para eliminar o pecado das nossas vidas. Como nós já dissemos agora há pouco, o pecado ele habita no crente. Quando nós somos unidos com Cristo, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, apesar desta regeneração, o pecado ele não é tirado de nós. Lembramos das palavras de Paulo, que disse, que escreveu: aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. O que é isso? É uma iniciativa que existe dentro de nós, é um apetite que existe dentro de nós pelo pecado. É um resquício que ficou dentro de nós, na nossa alma, na nossa carne, no nosso sangue, para pecar. E quando nós buscamos a nossa santificação, nós procuramos eliminar, evitar, tirar o pecado das nossas vidas. Uma informação importante que você precisa ter acerca da santificação: este é um processo que dura a vida inteira. Não há crente tão velho que já tenha concluído o processo de santificação. Como nós dissemos agora, como nós lemos agora na definição, ser santo ou estar em processo de santificação não significa ser perfeito, porque isso é impossível.
mas significa nós rumarmos até a perfeição. É uma viagem que dura a vida inteira e que homem nenhum até hoje foi capaz de chegar. Nós vemos, escutamos, principalmente dos kardecistas, que sustentam muito essa ideia de que o homem morre e aí fica reencarnando até que ele alcance esse estado de perfeição eterna que, segundo os kardecistas, só Cristo alcançou até agora. Nós não podemos aceitar isso, porque a palavra de Deus nos ensina que ao homem é dado morrer uma só vez, seguindo-se depois disso o juízo. Então, nós vivemos esta vida que nós temos aqui. Quando nós somos regenerados e convertidos em Cristo, nós caminhamos rumo à perfeição. O processo de santificação, ele vai nos levando pouco a pouco até a perfeição, sem que, infelizmente, nós cheguemos a isso, porque é impossível para o ser carnal como nós. Mas, de toda forma, o importante é nós termos esta segurança de que o processo de santificação dura uma vida inteira. Nós jamais seremos capazes de vencer o processo de santificação. Ele é um efeito, sim, da união com Cristo, é um efeito do novo nascimento, mas ele é um efeito, uma fase que nós não concluímos nunca. Nós vivemos até o último dia da nossa vida nesta terra em santificação. Claro, meus irmãos, que esse processo não é fácil. É uma luta carnal que nós passamos. É uma luta que nós travamos, muito difícil, para vencer a carne. Mas o que nós precisamos saber com relação à santificação é que Cristo nos ajuda, Cristo nos dá força, Cristo nos dá graça para que nós passemos por esse processo de santificação. É como está escrito em Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E assim, meus queridos irmãos, nós concluímos a segunda sessão da aula de hoje, vencendo os 3 tópicos: o novo nascimento, aquilo que o novo nascimento não é, aquilo que o novo nascimento é, e estes 2 efeitos do novo nascimento: a justificação, que é a absolvição do homem, e a santificação, que é um processo de caminhada rumo à semelhança de Cristo. Vamos então passar para a terceira sessão da nossa aula, que é tem que virar cultura. Pois bem, se você esquecer tudo da aula de hoje, uma coisa que você não pode esquecer, uma coisa que tem que ficar na sua cabeça e que você tem que ter ali bem guardadinho para poder puxar da mente, de cabeça, de cor. O que é que você tem que saber? O que é que tem que virar cultura? Irmãos, o tem que virar cultura da aula de hoje é: a salvação é um processo. É isso que você não pode esquecer. A salvação é um processo. Nós muitas vezes cometemos o erro de achar que a salvação é você ouvir o apelo do pastor na pregação, ir até a frente, levantar a mão, aceitar Jesus e aí acabou. Não é verdade. Começou, né? Eu não estou desmerecendo o ato de você ir até a frente, um apelo, claro que não. Isso é uma parte importante, sim. As pessoas que não têm Jesus, quando elas se entregam a Cristo no apelo, se isso é feito verdadeiramente, esse é um passo muito importante, é uma decisão muito importante, é um marco na vida daquela pessoa. Mas não confunda a salvação de Deus com isso. Na verdade, essa é só uma parte muito pequena do processo de salvação, que é muito mais longo, inclusive como nós já vimos um pouco aqui na nossa aula. Então, tem que virar cultura da aula de hoje a salvação é um processo.
A aula de hoje ela foi muito clara nesse sentido. Nós falamos hoje, na nossa aula, de 3 partes do processo da salvação. Não são as únicas 3 partes, mas são 3 partes muito importantes do processo de salvação. E mostram que a salvação que vem de Deus para a vida do homem, ela não é uma coisa instantânea. Ela é um processo. Por fim, na 4ª e última sessão da aula de hoje, no Uma Pitada a Mais, nós vamos falar sobre algo que você possa fazer, algo que você possa buscar se desenvolver na sua vida, que vai além da lição de hoje. E o que é que nós vamos falar numa pitada a mais da aula de hoje? Nós vamos falar justamente sobre o processo de salvação. Busque se informar, busque pesquisar, busque ler sobre o processo de salvação. Nós vamos deixar aqui a indicação da teologia sistemática do Augustus Strong. Busque lá na teologia sistemática do Augustus Strong as fases do processo de salvação. Eu vou aqui fazer um breve apanhado para você das 3 fases do processo de salvação e de todas as suas fases, e depois você procure nas suas leituras desenvolver isso. Tá? Então, vamos lá. Quais são as 3 fases do processo de salvação? Nós temos a fase da preparação, a fase da atuação e a fase da continuação. Então, essas são as 3 fases do processo de salvação: preparação, atuação e continuação. A fase da preparação, ela envolve eleição e vocação. A fase da atuação envolve união com Cristo, regeneração, conversão e justificação. Olha a justificação aí, que foi aquilo que nós falamos hoje, né? Um dos tópicos da aula de hoje. Então, repetindo, a fase da atuação envolve união com Cristo, regeneração, conversão e justificação. E por fim, a 3ª e última fase do processo de salvação, que é a chamada fase de continuação, ela tem 2 subfases, que é a perseverança e a santificação. Santificação também um dos tópicos da nossa lição de hoje. Então esse é um breve apanhado, um breve resumo, para você ter aí uma base de onde você pode começar para se desenvolver no assunto que nós tratamos hoje. Com isso, irmãos, nós encerramos a aula de hoje. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Você que está no Facebook, não se esqueça depois de dar uma chegadinha no YouTube, se inscrever no canal da TV ABD Moca. Nosso pastor está com um projeto de alcançar os 1000 inscritos o mais rápido possível, e nós gostaríamos muito de alcançar essa marca, porque alcançando esta marca, nós poderemos fazer lives diretamente pelo celular, sem precisar de software externo, etc. Vários recursos que o YouTube disponibiliza para os canais que têm pelo menos 1000 inscritos. Então, você que está no Facebook, não se esqueça depois de dar um pulinho lá. E você que está no YouTube, já está por aí, não se esqueça de inscrever no nosso canal. Clica no sininho para receber as notificações, porque aí você vai ser avisado quando esta live ou as nossas lives ficarem no ar, né? Então, não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos que nós lançamos e colocamos no ar. Para concluir, eu quero pedir para o irmão Eliseu fazer a leitura da conclusão da nossa revista. Por favor, irmão Eliseu. Vamos lá. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 de João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém. Amém. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até aqui e dizer que na semana que vem nós começamos mais um trimestre. Estudaremos a partir da semana que vem a carta aos Efésios. Um tema muito interessante, muito importante. Sabemos que está difícil hoje em dia de ir até uma livraria, né, e adquirir as lições bíblicas, mas você pode comprar pelo site da CPAD, eles entregam na sua casa. Também tem um aplicativo das lições bíblicas que você pode baixar no seu celular e ali você pode adquirir a versão eletrônica, a versão digitalizada da revista das lições bíblicas. Então, cremos que na semana que vem ainda estaremos em isolamento, né? Ao que tudo indica, na semana que vem nós ainda estaremos de quarentena. Então, se Deus assim permitir, nós, ou eu, ou o pastor Isaías, que é o nosso companheiro aqui, com quem nós dividimos as aulas na sede da ADB Moca, algum de nós estará aqui para falar um pouco sobre a lição de número 1 do nosso próximo trimestre, onde estudaremos a carta aos Efésios. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima. Não esqueça que hoje à noite, nós teremos também a live do nosso culto aqui na ADB Moca. Você pode vir até a nossa página no Facebook, ou então no nosso canal no YouTube, e às 19 horas, às 19 horas nós estaremos ao vivo. Veja, se você clicou no sininho lá no YouTube, você vai ser notificado automaticamente. Se não, coloque aí um despertador, um relógio, para que você, às 19 horas, se conecte ou no Facebook ou no YouTube, para que possa assistir a nossa live com a pregação e a palavra do nosso pastor. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, um excelente domingo aí com a sua família, na sua casa, e que seja um domingo abençoado para a glória de Deus.